o depoimento que eu gostaria de deixar para os estudantes é o seguinte, que quando eu entrei aqui em 1990 na Universidade de São Paulo e eu era estudante, o bandejão era funcionava todo apenas com funcionários USP. Os circulares eram todos operados por funcionários USP. A prefeitura contava com cerca de 1.800 funcionários e para mim era muito natural. Então eu vivi uma universidade que assim ela era ainda pública, entendeu? E a prefeitura era inteira, quem cuidava dos jardins eram os funcionários da prefeitura, quem cuidava da manutenção eram os funcionários da prefeitura. Oi, gente. A gente é da gestão do CEUPS, para quem sabe seu conhecimento, de 2016. E hoje, dia 24 de março de 2016, a gente veio até o Centusp para perguntar para os funcionários, pedir relatos sobre a paralisação que vai ser feita no próximo dia 31 de março, semana que vem. A gente falou com alguns funcionários, como por exemplo o Brandão, que já é um funcionário bastante antigo na luta, né, dentro da universidade, e a gente perguntou para eles, a gente fez algumas perguntas, como por que a luta do dia 31 é importante, por que os estudantes devem se incorporar a essa luta e o que a gente vai fazer e tal, quais são as perspectivas para o resto do ano, entre essas coisas. Falou-se bastante do problema do desmonte da universidade e como isso afeta a todos nós e o quanto é importante que os estudantes se mobilizem também para evitar serem prejudicados, tanto quanto os funcionários e os professores. A pauta do desmonte da universidade, a gente entendeu, né, pelo menos a gente conseguiu ter mais profundidade nesse assunto com as entrevistas que a gente fez. Porque o desmonte da universidade engloba todo um projeto de terceirização dos serviços que são feitos aqui. E nos últimos anos tem sido feito esse processo de terceirização. Muitos serviços que eram para ser executados por funcionários da USP, funcionários públicos, estão sendo cada vez mais feitos por funcionários terceirizados. E isso afeta as condições de trabalho, afeta o serviço que chega em nós e também afeta o projeto de universidade pública que a USP deveria ser. Bom, a importância do dia 31 para a gente é que vai ser um dia em que será entregue a pauta de reivindicações unificada de funcionários, estudantes e professores da USP, Unesp e Unicamp ao então presidente do CRUESP, que é o atual reitor da USP, o professor Zago. Então a ideia é fazer nesse dia uma paralisação no sentido de sinalizar, principalmente para o reitor da USP, que estudantes e funcionários da USP estamos discutindo com professores para unificar o máximo possível essa luta. Não vamos aceitar o desmonte que essa gestão, que é uma das mais predatórias que a universidade tem enfrentado nos últimos 30 anos, está promovendo. Nós estamos paralisando as nossas atividades no dia 31 como um manifesto, né, contrário ao desmonte da universidade pública, gratuita e de qualidade. Já foi aprovada aí nas assembleias das instâncias deliberativas do Centusp e do DCE a adesão à paralisação. É muito importante que todo mundo tenha consciência do que está sendo discutido aqui na universidade. As pautas da paralisação, elas vão no sentido de defender tanto as condições de trabalho dos funcionários, o reajuste, combate à corrosão dos salários pela inflação, quanto também pelas condições de estudo e permanência na universidade. Está na pauta da reitoria fechar as creches, está na pauta da reitoria fechar a escola de aplicação, está na pauta da reitoria
terceirizar todos os bandejões. Está na pauta da reitoria liquidar com todas as prefeituras dos campi da USP. Está na pauta da reitoria liquidar com algumas milhares de empregos na USP. Está na pauta da reitoria acabar com a permanência estudantil. Está na pauta da reitoria liquidar a qualidade do ensino com a precarização da carreira docente, com o fim do regime de dedicação integral. O objetivo, segundo ele, seria resolver o problema da crise financeira, entendeu? Que ele alega existir na universidade. Entendeu? A crise financeira não é nenhum fantasma, mas desde o nosso ponto de vista, a origem dela não tem nada a ver com o excessivo número de funcionários, segundo o Zago, ou com os salários excessivamente altos, ou com suposta assistência social prestada a estudante, etc, etc. A crise financeira que a universidade vive tem a ver com um montante de verba muito baixo. A universidade vive hoje com o mesmo percentual do ICMS que foi implantado em 1995. Desde então, ela expandiu, construindo o campus de Lorena, né, da famosa EEL, o campus da EASH, conhecida como USP Leste, campus 2 em São Carlos, mais uma infinidade de cursos novos que foram criados. Né? Ampliou-se muito o número de estudantes graduandos, muito o número de pós-graduandos, entendeu? Entretanto, o orçamento da universidade continua sendo o mesmo desde então, que o governo não repassa o montante de verba necessário para atender os gastos crescentes com a expansão que a universidade sofreu. A universidade passa por um processo de privatização muito grande, muito profundo. O discurso da crise faz com que esse processo seja mais agudo e mais rápido na gestão do Marco Antônio Zago, nosso atual reitor. Então, assim, desde o início da gestão, a administração coloca como projeto de universidade a Universidade de Bolonha. A universidade tem um projeto muito claro de alcançar modelos de universidade como, por exemplo, a de Bolonha na Itália ou de Toronto no Canadá. O que são esses projetos? São projetos de universidade públicas, mas financiadas com dinheiro privado, com possibilidade de cobrança de mensalidades dos alunos e que conta com um número razoável aí, muito baixo de funcionários, né? A gente hoje na Universidade de São Paulo tem 15 mil funcionários e essas universidades trabalham com volta de 3, 4 mil funcionários diretos e o resto, todos os serviços que eles podem terceirizar, eles terceirizam. Essa quantidade de funcionários é uma quantidade pequena, muito especializada, que trabalha diretamente com professores, pesquisas. Proporcionalmente a estudantes, qual que é a proporção de funcionários para estudantes? A relação de estudantes é parecida. Tanto a Universidade de Toronto quanto a de Bolonha tem mais ou menos a quantidade de alunos que tem a USP, que é por volta de 90 mil estudantes. 90 mil estudantes para 15 mil funcionários. Exatamente. Então a nossa relação aqui na universidade hoje é de aproximadamente 90 mil estudantes para 15 mil funcionários e 6 mil professores. A ideia é que desses 15 mil fique o mínimo possível e que todos os demais serviços sejam terceirizados. Isso para nós representa um ataque à educação pública, porque precariza as condições, é um ataque às condições de trabalho e dignidade de salário e trabalho digno, local adequado de trabalho, trabalho estável, enfim. E ameaça, sim, o nosso posto de trabalho hoje também, porque outras demissões, como já foi feito em 2014, podem vir no futuro e vão deixar muita gente na rua sem emprego. E assim, e o que é a Universidade de Bolonha? É uma universidade que trabalha no tipo Estado mínimo funcionários. Né? Ele fala, mas a Universidade de Bolonha tem 3 mil, aqui na USP tem 17 mil. Só que, a falácia desse discurso é o seguinte, a Bolonha tem 3 mil efetivos, os outros 15 mil que são necessários para fazer uma universidade andar, são terceirizados. Então, nesse sentido, para quem está acompanhando, nesse sentido eu tenho que dizer que a administração se colocou claramente qual que é o projeto. É um projeto privatizante,
né? É por isso que a gente está juntando forças para se opor a esse projeto. As pautas dos trabalhadores, elas podem parecer que são corporativistas, mas é preciso entender que, por exemplo, a terceirização dos bandejões representa tanto uma queda na condição de trabalho e a possibilidade de demissão de funcionários que não vão ter função na universidade, quanto também a precarização da condição de permanência do estudante, porque a alimentação cai de qualidade, os trabalhadores que lá serão terceirizados com piores condições de salário e trabalho, e isso tudo faz com que a universidade fique cada vez pior. O de desmonte que vem sendo implementado há muitos anos, de uma maneira gradual, faz com que a gente nem perceba, porque hoje a gente não tem mais circular, né? Os bandejões estão sendo terceirizados, a prefeitura, dos 1.800 funcionários que tem o quê? Sobraram muito poucos funcionários, os serviços que antes eram prestados por funcionários públicos foram paulatinamente sendo substituídos por funcionários terceirizados. E aí eu faço uma parte, que tem dois tipos de terceirização. Tem uma terceirização mais direta, que é dos serviços de limpeza, portaria e segurança, onde a universidade passa a pagar pelo serviço de portaria, pelo serviço de segurança, pelo serviço de higienização, mas de uma forma direta. Ela contrata empresas que contratam funcionários que trabalham na USP. Essa é uma terceirização que é mais fácil de ver. E tem uma outra forma de terceirização, que é mais indireta, que é o seguinte, que é a contratação de serviços mesmo picados. Então, a jardinagem. A jardinagem é um pouco a terceirização que está ocorrendo na universidade, por exemplo, do serviço de jardinagem, não é igual à terceirização mais escancarada da portaria. Porque não estão contratando funcionários terceirizados no lugar que coexistindo com os funcionários públicos. Compra-se serviços de alguma empresa, então compra, eu preciso que, parece até que está tendo uma licitação agora, uma grande licitação para todos os serviços de jardinagem do campus, né? Então existem várias formas de terceirização. Se você for verificar de outra parte, há um verdadeiro exército de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que trabalham em condições piores ainda, entendeu? Com salários miseráveis, semi-escravos, entendeu? E que na maioria das vezes trabalham sem receber. É comum a empresa fechar as portas, falir e ir embora sem pagar os trabalhadores, entendeu? Deixando o ônus para os trabalhadores de um lado e para a universidade de outro, entendeu? Então essa é a miséria das relações de trabalho que estão constituídas na USP hoje. E nesse avanço privatista, quais são as unidades da USP que estão sendo diretamente atacadas? As que a administração vê como assistenciais. Então, hospital universitário, creche, escola de aplicação. Então, e aí, para também dialogar com os estudantes, a própria permanência estudantil. Esse desmonte, ele vem no sentido de que tudo que for atividade meio será retirado da Universidade de São Paulo. Para que se tenha uma ideia, o reitor da USP está planejando desvincular o hospital universitário da USP, transformá-lo num instituto vinculado à autarquia HC, sob a alegação que o hospital é uma atividade meio. O hospital é uma unidade de ensino, onde são ministradas quase 2 milhões de horas-aulas por ano, cursos de medicina, de enfermagem, psicologia, odonto, farmácia, nutrição, fisioterapia, enfim, sem falar da importância do hospital na área de pesquisa. Então não é absolutamente uma unidade que se possa afirmar que seja atividade meio.
Essa é a primeira questão. Esse hospital, ele tem a sua importância para os estudantes, mas ele também tem uma importância muito grande para toda a população da região e para a comunidade USP, a comunidade universitária, que esse hospital está passando por um processo de destruição muito rápido, muito avançado. No ano de 2014, o programa de demissão voluntária, que demitiu mais de 1.400 pessoas na USP, só no HU demitiu mais de 200. E a suspensão das contratações está fazendo com que muitos médicos e outros profissionais saiam do hospital, se desvinculam, se demitam, porque não suportam mais as condições de trabalho aqui na universidade. Está todo mundo muito sobrecarregado. A universidade vem fechando as creches, né, já faz 2 anos que não admite nenhuma criança, então as mães estudantes, tanto quanto trabalhadoras, não têm mais condição de poder engravidar durante a sua permanência aqui na universidade, o que com certeza afasta muita gente do sonho de se formar aqui. Quanto mais pobre, com certeza isso se afeta muito mais. Nós nunca pensávamos que algum dia, né, um gestor desta universidade fosse sucatear para depois fechar e desmembrar ou passar para algum outro órgão, uma escola de aplicação modelo que nós tínhamos, porque hoje ela está totalmente sucateada, sem professores, né, inclusive deixando crianças no pátio por falta de professor, né? Isso para nós é uma vergonha. Mas também a questão das cotas. É uma questão que é muito defendida tanto pelo Sintusp quanto pelo BDCE, onde é preciso compreender o recorte social que a universidade tem no seu perfil de aluno aqui dentro. A gente está falando aqui para alunos do curso de Ciências Sociais, que está na FIFELESH, que é a faculdade, a unidade da universidade onde tem mais pessoas negras e pobres. Mas isso é muito distante da realidade total da universidade. Se a gente compreender que a universidade é financiada por dinheiro público de todos nós, por cada compra que a gente faz, o nosso imposto vem para financiar a universidade, a gente precisa garantir que ela seja, sim, aberta a toda a população, principalmente filhos da classe trabalhadora. O Sintusp tem deliberação congressual, inclusive, e luta por isso no sentido de destruir o vestibular, que a universidade seja pública, gratuita e de qualidade e aberta a todos que nela queiram estudar. Essas vagas no CRUSP, as assistências, as bolsas, tudo isso vem sofrendo ataques e deve sim ser uma pauta permanente para mobilização. Ao mesmo tempo, a suspensão de contratação de funcionários, ela faz com que muitos serviços da universidade fiquem deficientes. Os funcionários estão sobrecarregados e muitos locais podem faltar funcionário para dar conta de serviços tanto essenciais para o funcionamento geral da universidade, quanto também para assistência direta ao aluno, como técnicos de laboratório, funcionários que auxiliam professores na montagem de aula, na execução de pesquisas e outras condições. Tudo isso vai no sentido de privatizar cada vez mais a universidade. Os bandejões passaram por um processo já esse ano, foram pelo menos 3 bandejões terceirizados em São Carlos, o bandejão da prefeitura. Onde tem situação bastante grave, na SAS. Se você for entrar aqui nos restaurantes da SAS, os bandejões, para verificar como estão os funcionários, vocês vão ver que mais de 50% deles estão com restrição médica devido às lesões por esforços repetitivos, entendeu? Causado por más condições de trabalho. Se você vai na área hospitalar, há um verdadeiro exército também de restritos em função de condições de trabalho incompatíveis com a saúde humana. Se você vai nas prefeituras, né, onde o trabalho é mais braçal, então vê que as pessoas estão fisicamente arrebentadas. E depois de fisicamente arrebentados, entendeu, tem a sua mente massacrada por assédio moral, etc, etc. E esse é um outro problema que abrange todas as unidades da USP, inclusive de ensino, indistintamente. Até tem um regime de trabalho bastante autoritário em que as pessoas são tratadas como ferramentas, como parafuso que se espana, substitui, se espana, troca. Ou seja, não há o menor respeito pela condição do ser humano, que cada trabalhador e trabalhadora é de fundo. A suspensão da contratação significa que não estão contratando funcionários. Desde 2014, o Zago, com o discurso da crise, entre outras medidas, queria arrochar os salários, não dar reajuste, que levou à greve, mas também aplicou um programa de demissão voluntária, onde
pagou um valor em dinheiro para que as pessoas se demitissem da universidade, e a outra medida que foi junto com isso foi uma suspensão de qualquer contratação, pelo menos até 2018 na universidade. Esse processo ele não é um processo meramente técnico de dizer, olha, a universidade não tem dinheiro, mas sim para privatizar a universidade. O mais grave é que a reitoria tem atacado tanto, tem achincalhado tanto os trabalhadores, que muita gente está se sentindo desmoralizado. Você tem bons profissionais que estão dizendo, independente do salário, eu vou me embora daqui porque eu não tenho mais condição de trabalhar nesse lugar, etc, etc, etc. Entende? Então, outros, né, estão balançados com insegurança em relação ao seu futuro, porque o que está se avizinhando aí é, na verdade, mais do que uma ameaça, é uma promessa, entendeu, de demissão de alguns milhares de trabalhadores e trabalhadoras dessa universidade. Precisa muito que os estudantes estejam junto conosco nessa luta para barrar esse processo de desmonte, né? E aí eu sinto, assim, não fazer uma fala muito otimista, porque, assim, é nesse sentido, assim, eu gostaria de estar dizendo, não, gente, vamos lutar juntos para a gente, né, pela universidade pública, e é o que a gente luta por isso, mas eu acho que a gente tem que ser realista de ver que tem um projeto que já está, assim, que vem de bastante tempo, e a gente tem que saber que a gente está lutando pelo que resta de público nessa universidade. E esse desmonte está nos afetando diretamente, mas chegará a hora de vocês, estudantes. A universidade, ela só existe porque vocês existem. A universidade é de vocês e já foi anunciado, né, por essa gestão, pelo reitor, pelo seu staff, né, que a permanência estudantil não é função da universidade proporcionar para vocês. A permanência estudantil, para eles, é uma questão de assistência social. E eles dizem que quem deve praticar a assistência social é o Estado. Por isso que eles estão propondo a instalação do Bom Prato aqui. Por isso que eles estão propondo, né, a diminuição de bolsas, né? Por isso que eles estão propondo a não matrícula dos filhos de estudantes, né, nas creches. Tá? Vamos fazer uma grande manifestação para mostrar para essa reitoria que não vai passar esses cortes, esses ajustes, essa privatização. Nós precisamos lutar por essa universidade. Não é uma mentira que podemos ter cobrança de mensalidade na universidade, e a gente precisa fazer essa luta de maneira unificada para barrar qualquer tipo de ataque desse volume que está sendo feito, tanto para os trabalhadores quanto para os estudantes. Então a universidade é de vocês, e esse desmonte, eles já têm um horizonte, né? Segundo o professor Nacal, num debate na FEA, o horizonte é o seguinte: dentro de 3 ou 4 anos já estará sendo implantado o pagamento de mensalidades, porque o modelo de universidade que eles vão persistir é o modelo das universidades europeias e norte-americana, que são universidades privatizadas, né? Eu acho importante que os estudantes saibam o seguinte: embora essa seja a gestão mais agressiva, mais predadora, como eu disse, entendeu? Já houveram situações muito graves na universidade e que só foram revertidas graças à mobilização unificada dos estudantes, entendeu? Posso citar o exemplo de uma poderosa greve no ano de 2000, em que havia um projeto na Assembleia Legislativa, apresentado pelo deputado Vaz de Lima, que propunha a cobrança de mensalidades na universidade. Esse foi um ano que os estudantes superaram o seu patamar anterior e não ficaram apenas discutindo se apoiavam ou não a greve dos funcionários e professores. Eles entraram em greve com a própria pauta de reivindicação deles, estudantil, entendeu? Que tinha na cabeça a derrubada desse projeto do Vaz de Lima. Em seguida, no ano de 2001,
Os estudantes cumpriram um papel fundamental no sentido de evitar que o então reitor Jacques Marcovitch aprovasse no Conselho Universitário a regulamentação das fundações de direito privado que atuam na USP. Por trás de regulamentar o funcionamento dela estava o objetivo de legalizar. Os estudantes disseram não vai legalizar. Entendeu? Ocuparam o Conselho Universitário nas 3 tentativas que o reitor fez de votar isso e correram com o reitor e com os conselheiros, impediram a votação. A outra luta extremamente importante dos estudantes foi, em particular, os estudantes da FEFELESH, onde vocês estudam, que no ano de 2002 fizeram uma greve de 106 dias, porque estava impossível assistir aulas com a falta de professores. Foi uma greve de 106 dias para obrigar a reitoria a contratar, entendeu, mais de 180 professores. O triste é que parte de alguns desses professores que foram contratados pela força da greve dos estudantes, hoje em dia dizem que não pode haver greve na universidade, não é o papel do movimento estudantil fazer greve, quando muitos deles devem emprego à greve dos estudantes. E o outro eu já falei, foi em 2007, onde os estudantes foram o fator fundamental para derrotar os decretos do governador José Serra, que era na prática uma intervenção contra a autonomia universitária, que vinha desde fora o governo ditar o que a universidade devia pesquisar, o que devia ensinar, etc., subvertendo a sua autonomia tanto de gestão financeira como didático-científica. Então, vocês devem se levantarem, né, junto com os trabalhadores, né, se colocarem em marcha e defenderem a universidade pública, gratuita e de qualidade, porque a universidade é de vocês e é vocês que têm que tomar a defesa desta universidade. Nós estaremos juntos e contem com os trabalhadores que há anos e anos nós aqui persistimos na defesa desta universidade, né? Já tivemos grandes lutas juntos para extirparmos propostas do governo estadual que privatizavam a USP, a Unesp e a Unicamp.